Querido, nós lemos no segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Eu quero começar a chamar a atenção dos queridos. O livro de 2 Crônicas é um livro que só registra o reinado dos reis de Judá. Os bons ou os ruins, mas só os reis de Judá. 1 Reis, 1 Samuel, fala de todos os reis. O segundo livro de Crônicas, o primeiro e o segundo, só os reis de Judá. E aí, queridos, a gente começou a analisar, vimos muitos jovens. Nós hoje queremos estar falando sobre isso. Josias, o jovem que fez a diferença. Repita comigo. Josias. Você pode falar um pouquinho melhor. Josias. O jovem que fez a diferença. Queridos, eu quero dizer para vocês, se Deus vai permitir, eu vou mostrar para vocês como ele fez. Mas primeiro eu quero mostrar a situação que ele estava, o contexto. Vocês vão perceber que não foi a coisa mais fácil do mundo. Há um dito popular que ele não é verdade na sua íntegra, mas ele permite que algumas coisas aconteçam. O dito popular diz assim: filho de peixinho, peixinho é. Isso não é verdade, não chega a ser idêntico. Mas geralmente o filho do peixe acaba sofrendo influência do peixe. E queridos, interessante que as primeiras dificuldades que Josias teve foi nos seus antecedentes. O avô de Josias, para vocês terem uma ideia, a classificação dele, o nome dele foi Manassés. O avô de Josias, o nome dele foi Manassés. Foi um rei que reinou durante 55 anos. Foi o rei que mais reinou em Israel. Mas sabe qual foi o parecer de Deus para esse rei? Deus falou o seguinte: foi o pior rei de Israel, de Judá. Nunca houve um antes igual a ele, e nem haveria um pior que ele. Olha quem foi o avô de Josias. Foi o pior rei. A Bíblia diz que para ele se converter, Deus fez como que fazia com o peixe. Ele colocava um anzol no nariz dele e puxava. O que quer dizer isso? A vinda de Josias foi terrível. Queridos, a vinda de Manassés foi terrível. Uma das práticas do rei Manassés, o pior rei da história, havia um deus chamado Moleque. Esse deus era feito de ferro, era ouro por dentro. As pessoas colocavam fogo por baixo dele e ele esquentava, ao ponto que nós sabemos que o metal, quando está muito quente, ele muda de cor, chega a ficar vermelho. Manassés pegava os seus filhos e colocavam sobre o braço daquela estátua, sacrificando ao deus Moleque. Esse era Manassés, e ele espalhou imagem de escultura por todo Israel. Judá, todas as tribos ele espalhou. Ele convenceu e misturou. Aí, até aqui, Manassés chega no final da sua vida, por um milagre de Deus, ele se arrepende e muda de vida. Aí vem o seu filho. Vem o filho de Manassés, Amon. Queridos, a Bíblia já começa falando que Amon foi um rei péssimo. A situação de Amon foi tão difícil, o povo de Judá estava tão cansado de Manassés, Amon assume, e a Bíblia fala logo ali no capítulo 33, 21, e diz assim: Amon era a idade de 22 anos, quando começou a reinar, e reinou 2 anos. Só 2 anos. O que aconteceu? E fez o que era mal aos olhos do seu pai, como havia feito Manassés, o seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens e esculturas de Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhou. Diz, querido, que o povo conspirou contra Amon e tiraram. O povo estava cansado daquele sofrimento. O povo estava cansado da idolatria de Manassés. Vem Amon, começa a fazer as mesmas coisas. O povo faz uma conspiração, tira e coloca Josias com 8 anos de idade. Quantos anos Josias tinha, igreja? 8 anos. 8 anos de idade. E aí, queridos, isso aí eu quero começar a falar sobre o tema do sermão. Josias, um jovem que fez a diferença. Nós vamos ver alguns pontos. Primeiro ponto, querido, que eu quero tirar. Para uma pessoa fazer a diferença, para uma pessoa ser diferente, para nós, os jovens, fazemos a diferença. Primeira coisa, não seguir os maus exemplos dos nossos pais. Já viram como que o ser humano tem uma facilidade de seguir mau exemplo? Algumas pessoas, às vezes, começam
querem me questionar, eu gosto de ler a Bíblia, estudar, algumas pessoas querem questionar se Jesus bebeu vinho ou não bebeu. Alguns anos atrás, antigamente era moda, os homens deixavam o cabelo comprido. E as pessoas queriam questionar porque Jesus tinha o cabelo comprido. E uma dessas pessoas veio questionar comigo. Mas pastor, me fala, Jesus bebeu ou não bebeu? Jesus não usava cabelo grande? Eu vou fazer o seguinte com a pessoa. Engraçado. Se Jesus bebeu vinho, você quer beber. Jesus usou cabelo grande, você quer usar cabelo grande. Ou você não quer jejuar como Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Você não quer passar noites no monte como Jesus passou. Você não quer andar sobre as águas como Jesus andou. Você não está preocupado em ter a autoridade que Jesus tinha sobre os demônios. Jesus mal chegava no lugar, o demônio já vinha o quê? Adorando a Jesus. O demônio de Gadareno, ninguém podia segurá-lo. Quando Jesus pisou na praia, o que ele fez? Saiu correndo e adorou a Jesus. Quantos demônios eram? Imagine que autoridade. 2.000 demônios adorando a Jesus, meu amigo. Tem demônio que zomba de crente, agora imagina 2.000 demônios adorando a Jesus. Aí eu falo isso para a pessoa não falou mais nada. Mas por que, queridos? Nós temos uma forte tendência a imitar os maus exemplos. Vamos falar para uma das coisas que influencia muito o futebol? Influencia muito o nosso país, o futebol. Vocês já viram alguém querer imitar o corte do cabelo do Kaká? Não, porque ele é evangélico. Você não vê escândalo do Kaká. Você não vê Kaká com outras mulheres. Ele casou e declarou que casou virgem, ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, pegou o prêmio e doou para a igreja dele. Já viu alguém querer? Eu vou ser igual o Kaká, vou casar virgem, eu vou doar. Ninguém faz. Mas querer imitar Romário, que é da balada, e me dá Edmundo, que é animal, e me dá Neymar. O tanto de gente que imita Neymar, gente, eu fico de bobeira. Mas ninguém imita Kaká. Porque ele é crente. É que o ser humano tem uma forte tendência a imitar o que é ruim. Mas Josias, queridos, ele fez a diferença. Qual foi o primeiro motivo? Porque ele não seguiu os maus exemplos dos pais. E olha que foram maus exemplos mesmo, queridos. Foram péssimos exemplos. Josias, um jovem que fez a diferença, porque ele olhou para os pais e falaram: esses erros eu não vou cometer. E diz, a primeira coisa que eu quero falar é isso. Olhe para os seus pais, olhe para os seus avós, olhe para a mãe, olhe para as avós e veja o que for de bom, copia. O que for útil, copia. O que for erro do seu pai, da sua mãe, não copie, meu querido. Porque você tem que ser a diferença. Você tem que ser a pessoa que muda a história da sua família. Eu conheci uma família no Mato Grosso que assustadoramente, a pastora também conheceu. A avó foi mãe solteira. A mãe foi mãe solteira, tinham 4 mulheres, 4 filhas. A primeira filha é mãe solteira, a segunda filha é mãe solteira, a terceira filha é mãe solteira, a quarta, minha filha, você pode mudar isso. Aceite Jesus, muda essa história. Queridos, quem muda a história da nossa família somos quem? Somos nós. Eu posso mudar a história da minha família. Eu posso mudar a fome da minha família. Queridos, a primeira coisa para um jovem fazer a diferença, não seguir os maus exemplos do pai. Seu pai bebe, não beba. Seu pai fuma, não fume. Teve outro caso em Volta Redonda que, infelizmente, eu acompanhei de perto. Um jovem, 29 anos, 30 anos, é jovem. Foi morto com 3 tiros de escopeta. Dentro do mercado, no sábado, 9 horas da manhã. Tem assistência para a mãe. E aí ela falou: pastor, não sei por isso, não sei por que está acontecendo isso, pastor. Meu marido foi morto, meu filho mais velho foi morto, esse meu filho agora é morto. Realmente estranho. Mas eu descobri, queridos, que o pai daquele rapaz que foi morto, aos 10 anos de idade, o filho tinha 10 anos, ele vai ser uma carreira de cocaína e falar: meu filho, isso aqui que é bom, experimenta. O menino tinha 10 anos de idade. O filho seguiu os passos do pai. Queridos, quer fazer a diferença? Olha só o que é bom que seu pai te ensina. Olha só o que é bom que a sua mãe te ensina. Porque, queridos, lá em Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 16, diz assim: o pai não vai pagar pelo erro do filho, e o filho não vai pagar pelo erro do pai. Porque a alma que pecar, essa morrerá.
Diante de Deus, você não pode chegar e falar, que meu pai fez isso, que a mãe fez isso. Deus fala, não, agora é eu e você. Não é seu pai, não é sua mãe, sou eu e você. Porque a salvação é individual. Quem pudera, né, Jaco Leandro, né, pastor, a gente pudesse passar por herança a salvação dos filhos, né, Nelito? Que coisa boa, né? Eu nunca bebi, graças a Deus, nunca fumei. Aí eu falo, Senhor, faz um testamento. Eu, João da Silva Camargo Júnior, passo uma cadeira à direita de Jesus para minhas 3 filhas, para que elas não experimentem o inferno. Maravilha! Elas iam viver da maneira que elas quisessem, mas iam para o céu. Mas não é assim. Não siga o exemplo negativo dos seus pais. Primeira coisa. Segundo motivo, segunda atitude de Josias, porque ele mudou e fez a diferença. Olha só, queridos, versículo 3. Aí nós vamos fazer uma conta. Quem é bom de matemática aí? No versículo 1, Crônicas 34, versículo 1, diz o quê? Tinha Josias, o quê? 8 anos. Aí, versículo 3, porque no 8º ano do reinado, 8º ano, 8 anos, com 8 quantos? 16. Aí diz assim, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Quer fazer a diferença? Comece a buscar Deus agora. Aleluia. Comece a buscar Deus agora. Se o seu pai não é exemplo para você buscar Deus, se a sua mãe não é exemplo para você buscar Deus, se os seus avós não são exemplo, busque a Deus por alguém que é exemplo. Amém, igreja? Amém. Se você olhar a sua volta, aleluia, você vai achar algum homem de Deus, alguma mulher de Deus que vai te inspirar a buscar Deus. Aleluia. Você vai achar alguém que busca Deus. Que Josias olhou para o meu avô no serve, só no finalzinho da vida que ele conseguiu se converter. Meu pai, mendigo, ficou 2 anos no poder e foi tirado. Eu tenho que achar alguém para Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não vou buscar a Deus como Davi buscava. Ei, meu querido, quer fazer a diferença? Busque a Deus agora. Busque a Deus nesse exato momento. Busque a sua intimidade com Deus. Ore. Faça jejum. Leia a Bíblia. Eu recebi uma mensagem no meu celular, até passei para algumas pessoas. Eu achei linda a mensagem. Diz assim, mais ou menos assim: o cristão, o crente, ele ora até Deus ouvir a voz dele. O verdadeiro adorador ora até ouvir a voz de Deus. Isso que é buscar Deus. É você ficar ali de joelho, sentado no seu quarto ou no monte, em algum lugar, ficar conversando com Deus, até chegar a um ponto que a sua voz vai sumir, que a sua alma vai se aquietar e Deus vai falar com você. Busque Deus. Glória a Deus. Queridos, Moisés subia no monte, descia com o rosto brilhando. Não é porque Moisés, ele subia no monte não é para buscar o rosto brilhar, ele subia no monte para buscar intimidade com Deus. Ele não subiu, Senhor, brilha no rosto, Jesus, brilha no rosto. Não era isso que ele fazia no monte, não. Ele era só para conversar com Deus. E ele tinha um amigo separado chamado Josué. Mas tinha hora que Moisés fazia, Josué, fica aí. Agora sou eu e meu pai, não tem jeito. É conversa para 2, 3 é demais. Meu querido, quer fazer a diferença? Busque a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, busque a Deus. Não, ficou muito fraco. Fala com autoridade. Busque a Deus. Busque a Deus. Eu fico pensando, vamos ter uma hipótese aqui que é difícil acontecer. Bom, pelo menos comigo é difícil. Não sei com você. Imagina que você perdeu uma nota de 100 reais na sua casa. Isso é difícil, né? Perder nota de 100 reais em casa é quase um milagre. Mas o que é que você vai fazer? Depois eu procuro, é isso que você vai fazer? Se é 100 não, pode diminuir, pastor. 50 reais, mais, pastor, 20 reais. Meu amigo, você tira o sofá do lugar, você tira até a geladeira do lugar, você tira tudo do lugar. Até você achar porque 100 reais ou que 150 reais, para você vale muito. Jesus vale muito para você? Aleluia. Então comece a tirar as coisas do lugar e busca Jesus. Aleluia. Assim você faz a diferença. Josias, o jovem que fez a diferença. Primeiro, porque ele não seguiu os maus exemplos do pai. Segundo, porque Josias buscou a Deus. Aí, queridos, ainda olhando aí no texto, ainda no versículo, no capítulo 34, versículo 5, diz assim: e os ossos do sacerdote queimou sobre os seus altares e purificou a Judá
e a Jerusalém. Josias, o jovem que fez a diferença. Primeiro, porque não seguiu os maus exemplos dos pais. Segundo, porque buscou a Deus ainda jovem. Terceiro, porque Josias purificou aonde ele estava. Purificar, nós podemos colocar a minha palavra, se santificar. Queridos, quer fazer a diferença? Se santifique, se purifique. Tire da sua vida aquilo que não te aproxima de Deus. Tire da sua conduta aquilo que não agrada a Deus. Se santifique, santificai-vos. Porque sem santificação, segundo diz Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem a santificação ninguém verá. Quantos não sonham de ver a Deus? Quantos sonham de ver a Deus? Eu não sonho. Mas quantos se santificam para ver a Deus? Quantos se separam para ver a Deus? Quantos tiram as fendas, os ciscos do olho para ver a Deus? Queridos, Josias foi o jovem que fez a diferença. Que talvez se fosse no nosso dia ele ia ser quadrado. Talvez ele ia ser cafona. Talvez ele ia ser aquele jovem que usava o cabelo normal, usava a roupa normal. Mas ele se santificou. Ele se separou daquilo que não agradava a Deus, ele se purificou. Ele tirou tudo da vida dele, tirou tudo de Jerusalém, tudo de Judá, que não era da vida dele, ele arrancou, jogou fora, queridos. Queridos, nós temos uma tecnologia maravilhosa na nossa vida, chamada celular e internet. Só que tem, queridos, que infelizmente estamos emprestando para o diabo e para a carne satisfazer. Cada coisa que eu vejo, teve uma mandei mensagem, até me excluiu do Facebook. Eu mandei assim, é lamentável eu abrir meu Face e achar uma declaração sua tão desejável. Tanta coisa você postar, aí ele já me deletou. Se ativou na vida dele, não tem problema. Queridos, vamos usar isso para o nosso bem. Vamos purificar o celular, vamos purificar o nosso Face, vamos purificar as músicas que estão no nosso celular, vamos purificar o nosso quadro, vamos purificar o teclado do nosso colchão, vamos purificar a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Se todo mundo aqui tiver de preto e eu tiver de preto, vai fazer a diferença? Não. Mas se todo mundo tiver vestido de preto e eu de branco, vai fazer a diferença. Pastor, o que quer dizer com isso? Que todos aqueles que santificam aos olhos de Deus, as suas roupas são brancas como a neve. Aleluia! E é isso que Deus quer de cada um de nós. Quer fazer a diferença? Se separe, se santifique, purifique. Tudo aquilo que alguém colocou na sua vida, Josias fez isso. Foram heranças dos pais de Josias, aqueles ídolos. Foi a mão que colocou, foi o exército que colocou. Josias não quis saber, isso é presente do meu pai, isso é herança da minha mãe, mas não é Deus, eu vou tirar. Minha mãe me ensinou assim, mas não, meu Deus, eu vou tirar. Aleluia. Eu fiz uma visita numa casa, e orando, e Deus mostrou, tem coisa aqui de idolatria, coisa de macumba, e eu falei, fulana, tem coisa errada na sua casa. Está na cabeceira da sua cama. Vamos lá. Aí tinha, sei lá como chama aqui. É isso aí, ó. Tira. Minha mãe trouxe lá não sei de onde para mim. A mulher estava dando pesadelo no domingo direito, mas não tirava, porque foi a mãe que colocou. Não, alguém entregou para minha mãe e mandou entregar para mim. Está na cara que é encomenda. Meu filho, o problema é isso aí. Se você não tirar, mas você não pode tirar, foi presente da minha mãe. Queridos, quer fazer a diferença, quer ser diferente? Tire tudo aquilo que não agrada a Deus na sua vida. Santifique a sua vida. Queridos, aí a partir do versículo 8, numa reforma, e o Guias acha o livro. E lê esse livro, que é a Bíblia, para Josias. Josias começa a agir conforme aquele livro. Quer fazer a diferença? Siga a Bíblia em tudo. Repita comigo. Para fazer a diferença, eu não posso seguir os maus exemplos. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que me purificar. E eu tenho que seguir a Bíblia. Queridos, quando chega aquele livro para Josias, e
e o que ele lê, opa, para tudo. Nós vamos estar nesse livro aqui. E queridos, é interessante como a Bíblia é um livro atualizado, mais do que você pode imaginar. Há alguns conceitos na Bíblia que a gente não lê, a gente não tem conhecimento, e quando a gente coloca na prática, e quando a gente cita, a gente se assusta e vê que eram palavras reais. Quer ver uma coisa que geralmente está confusão? O fulano não sai da casa do Beltrano. Todo dia, o que vai acontecer? Problema. Não é isso? O que diz a Bíblia? Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se enfade de você. Estava escrito na Bíblia há muitos anos atrás. Quer ver outra coisa? 1 aos Coríntios 15, 33 diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Você é jovem crente. Quem é cristão, levanta a mão. Amém. Aí você tem um grupo de colegas não evangélicos. Tudo bem, você salva a terra dos comuns, você está ali mesmo. Mas eles, só eles estão falando, daqui a pouco como você vai estar? Falando o que eles estão falando. Tá bom? Você vai chegar em casa, revoltar com seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe não fez nada. Mas o pai e a mãe deles são ruins, você já associa aos seus pais também. E quem avisa isso? Deus. Quer ver outra coisa que a Bíblia fala? Se quer arrumar problema, quer sujar o seu nome no SPC do Serasa, seja fiador de alguém. Não é? Alguém compra no lugar, não. Se ele pagar, eu pago. Prepara. E a Bíblia fala? Não sejas fiador de ninguém. Aí a gente vê muito jovem morrendo cedo. Por que morrendo cedo? Aí você vai lá em Êxodo 20, versículo 12, não vai à memória. Honra o pai e tua mãe, para que te prolongues seus dias na face da terra. Quem não honra o pai e mãe, vive pouco. Então, queridos, a melhor maneira de você viver é baseado na Bíblia. Foi isso que Josias fez. Josias não quer a opinião de ninguém. O que está escrito nesse livro é o que nós vamos fazer, é o que nós vamos viver. Do jeito que está na Bíblia. E, queridos, foi isso que Deus falou com Josué. Josué, não te apartes do livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Aí vem um salmo conhecidíssimo, pouco vivido, mas muito conhecido. Salmo 1. Bem-aventurado o varão. Nem se assenta à roda dos escarnecedores. Feliz é quem faz isso. Antes, de dia e de noite. É isso que está há muito tempo. Queridos, quer ser feliz, quer prosperar, quer ter sucesso? Palavra. Viva a palavra, coma a palavra, prega a palavra, respira a palavra. E aí, em Deuteronômio capítulo 6, Moisés dá uma dica para o povo de Israel. Olha, você vai pegar esse livro, vai pegar essa lei e vai ensinar aos seus filhos. Quando? Andando pelo caminho, assentado à mesa, ao deitar, ao levantar, tu as encucarás. A tradução hebraica quer dizer o seguinte: você vai pegar um machado, a ideia era essa, abrir a cabeça do seu filho, ainda mais no futuro, você bate com força mesmo, abre a cabeça do seu filho e coloca a palavra lá dentro. É assim que você vai ensinar seu filho. É assim que seu filho vai crescer. Queridos, pela misericórdia de Deus, eu já li a Bíblia 14 vezes. Minha mãe leu 20, meu bisavô leu 40. Estou muito longe deles ainda. Muito longe deles. Ensina isso ao seu filho. Por várias vezes, queridos, eu passava para ir no banheiro, meu pai, um homem de quase 2 metros de altura, eu ouvia de madrugada, ajoelhado, orando. Minha mãe me ensinou a fazer jejum de uma maneira não muito tradicional. Ela falava o seguinte: olha, nós vamos fazer jejum hoje. Ninguém vai tomar café. Bom, a senhora manda. E se abrir o olho, vai ver o diabo, eu queria ver diabo. Eu ficava de 7 horas da manhã até meio-dia com o olho fechado. Vai ver diabo, logo eu, 7 anos, 8 anos. E minha mãe era usada para expulsar demônio. E eu via minhas coisas feias caindo no chão. Quero ver isso não, rapaz. Eu ficava assim, a fome tremendo. Não deixa eu ver nada não. Depois eu entendi como fazer jejum, já não faço desse jeito. Queridos, é palavra. É palavra. Quer fazer a diferença? É palavra. Quer mudar a história da sua família? É palavra. Quer mudar a sua história? É palavra. E por fim, queridos, nós vamos ir lá no capítulo 35 de 2 Crônicas. Josias reúne o povo.
depois de muitos anos, Josias celebra a Páscoa. Quer fazer a diferença, meu querido? Não esqueça o que Deus fez na sua vida. A gente esquece com muita facilidade, queridos. Quem não nasceu no lar evangélico, levanta a mão. Você lembra como será antes? Não é nem bom lembrar. Você lembra quanto você bebeu? Quanto você fumou? Quanto você balançou o esqueleto no forró, no funk? Se pegar uma foto sua e te mostrar, falar, ai, que isso? Sai pra lá, bombadinha, sai pra lá, sai clínica. Aí é o que você era. E olha quem você é hoje. Não esqueça do que Deus fez na sua vida. Aleluia! O pastor fez uma igreja e começou a ministrar um culto. E tinha uma mulher que corria o tempo todo. O tempo todo o culto uma mulher corria. O pastor já estava ficando agoniado com aquilo. E ninguém parava a mulher, passava, desviava de um diabo, desviava do outro, e a mulher correndo. O pastor pregando, a mulher correndo, não falava mistério, nada, só correndo. Acabou o culto, a mulher suada, acabou o culto, completou a vez, ela parou e foi embora. O pastor perguntou, o que é isso? Isso aí. Perguntou para o pastor, meu querido, essa mulher ela era paralítica, ela não para de correr para agradecer a Deus. Aleluia! Olha quem você era. Deus tirou Israel do Egito, 400 anos de escravidão. Era tijolo, era palha, e tinha que construir, eram chicoteados, não tinha ração direita, era humilhado. Deus arranca Israel com um braço forte, e agora Josias lembra, vamos celebrar a Páscoa, porque foi através do braço forte de Deus que hoje nós somos uma nação. Se você hoje é filho de Deus, se você hoje é filha de Deus, é porque Deus um dia foi lá no mundo, arrancou você dos braços fortes de Satanás e te colocou aqui, lavado, purificado no sangue do poder. Glória a Deus! Aleluia! Você não pode esquecer disso. Obrigado, Deus. Você deveria até morar na igreja por causa disso. É verdade. A pastora, de não vão acreditar, ela dançava igual o Michael Jackson, até com o chapeuzinho. Ela enrolava os ombros no meio da igreja. Jesus, a mulher que chamava ela para a igreja, fala que eu não estou aí não, estou com dor de cabeça hoje. Aí um dia eu vou lá para essa mulher parar de me perturbar. O que ela faz, Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Ela pode esquecer quem ela era? Não pode. Obrigado, Deus. Aí a gente vai além. Olha a pessoa do seu lado, olha como era o seu marido, como era a sua esposa. Olha como seriam os seus filhos se você não estivesse aqui, se tivesse filho. Olha, queridos. Olha a minha geração. Eu sempre fui evangélico, tive esse privilégio. Mas olha a minha geração, queridos. Quem foi criado comigo, foi do bairro 9 de Abril, volta de Barra Mansa. Queridos, quem não está preso está morto. Quem não está preso está morto. Aquela garotada da minha época de 11, 12, 13 anos, até 17 jogava bola junto, tomava cola junto, minha mãe fazia suco, chamava todo mundo. Muitos que eu levei na igreja, na escola, lembra? Escola bíblica de férias, na minha época tinha, levava. Muitos, queridos. Um lá se envolveu com a mulher do cara, o cara foi tirar satisfação, juntaram os dois na minha época, mataram o cara, então foragido. Teve um que virou homossexual e pai de santo. Tudo da nossa época. Aí fala, Jesus, obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nossa, Jesus. Se não fosse pela criação que o Senhor deu aos meus pais para me entregar. Se não fosse quando eu tinha 14 anos, eu levantei a mão para Jesus em plena avenida Paulo de Frontin, lá no bairro Enterrado. Eu falei, por que eu estou indo na igreja? Por causa dos meus pais? Eu disse, não, eu quero ir na igreja por sua causa. Naquela tarde eu me converti a Jesus, me entreguei a Jesus. Dali para frente as coisas mudaram. Se não fosse por isso, quem seria pastor Camargo? Não seria nem pastor Camargo. Talvez eu ia ser uma das pessoas que está se perturbando, tentando vender droga para os seus filhos. Já pensou nisso? Talvez eu seria o cara que está perturbando a sua filha na porta do colégio. Eu nasci na Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense não pode vir muita coisa boa não, tudo de Caxias. Mas Deus falou assim, não, lá, esse é meu. Aleluia! Esse aí eu não vou deixar experimentar, porque ele vai experimentar e vai gostar, então eu não vou deixar nem experimentar. Ele ia ser o pior da turma. E foi assim com você. A estrutura familiar que você teve talvez foi toda contrária, toda favorecendo para o mal.
Mas Deus foi lá e te resgatou. Não esquece de Josias, não esqueceu. Glória a Deus. Josias fez toda a diferença, porque ele não esqueceu o que Deus fez por ele. Amém. Querido, encerrando essa palavra, nós somos jovens. A nossa tendência é imitar a moda. A nossa tendência é imitar os chavões. A nossa tendência é tentar se adaptar ao meio. Queridos, não vamos fazer isso. Vamos fazer diferença, nós podemos. E é com a gente que Deus conta. É com você que Deus conta. Não olhe para os bons exemplos dos seus pais. Seu pai quer ir na igreja? É seu pai, Deus, e é você. Eu conheço um pastor, Geraldo Eugênio. Hoje ele é pastor. E os dois filhos dele, Glênio, esqueci o nome do outro, eles iam para a igreja sozinhos. E esse Glênio, ele é deficiente. Ele ia escorando no irmão para chegar na igreja. Hoje o pai e a mãe deles são convertidos. Aleluia. O pai é pastor, ele fala, eu fui para a igreja sim, pastor, meus filhos me levaram. Ei, filho, você pode salvar a vida dos seus pais. Aleluia. Não fala que está sendo usado pelo diabo, não. Fala que ele é alvo do amor de Deus. Aleluia. Você pode salvar o seu tio, sua tia, sua avó, seu avô. Não siga o exemplo ruins dos seus pais. Segundo, meu querido, busca Deus agora. Busca Deus agora. Os grandes homens de Deus foram chamados quando eram pequenos. Davi tinha por volta de 17 anos. José, quando teve os sonhos, tinha 17 anos. Se você está sendo chamado agora, é privilégio seu. Glória a Deus. Aleluia. Só para terminar. Já contei isso alguma vez, não sei se já contei aqui. Certa moça na igreja, firme. Aí eu não sei quem coloca isso na cabeça. Ela deve ser coisa do diabo, pode ser outra pessoa. Começa a colocar na cabeça do jovem que ele é muito novo para ser crente. Isso é muito novo, tem pela vida. E essa moça, chamada Raquel, decidiu sair da igreja. Saiu da igreja. Sou muito nova, vou curtir a vida. E geralmente algumas igrejas, na maioria das igrejas, tem aquele grupo de jovens que vai atrás dos jovens. E o pessoal lembrou, olha, sábado que vem é aniversário da Raquel. Vamos fazer uma surpresa para ela? Vamos fazer uma surpresa para ela. Aí, reuniram depois do culto, no domingo, falou, fulano, você traz a palavra, tá? Você quer não ser, canta um cântico. E chamou um jovem, por coincidência, chamado Joaquim, não esse aqui, um outro. Falou, Joaquim, você vai comprar um presente. Tá bom, eu vou comprar um presente. E lá vai o Joaquim comprar um presente. Segunda-feira, cedinho, ele entra numa floricultura, compra um buquê de rosa e manda embrulhar numa caixa. Segunda de manhã, segunda tarde, segunda noite, o buquê dentro da caixa. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Sexta-feira, não sei nem quem era mais aqui, se era buquê ou não. Sábado de manhã, sábado da tarde, sábado à noite, todo mundo lá na casa da Raquel. Todo mundo lá na casa da Raquel. E parabéns, no dia do aniversário em Mineirão, né? Que você é uma boa pessoa, isso. E aí ela passou a palavra, cantaram, aí deram um presente para ela. E não ficou aquilo, abre. Aí o Joaquim você, não é uma boa ideia não, você não quer abrir depois. Ela abre. E não abre, aí ela abriu. Quando ela abriu, ela olhou. Sabe quando um dá um furo, ainda mais um olha pro outro, assim. Aí o Joaquim virou para ela assim, você não gostou não, né? Não. Mas é isso que você quer fazer com Deus. Depois de acabar o seu perfume, a sua beleza, você quer entregar o resto para Deus. E é isso, querido. Hoje você é uma rosa no jardim, uma rosa botão no jardim de Deus. Não deixe o diabo te arrancar, levar para o mundo, quando acabar, só soprar espinho, você voltar para Deus, não. Deus vai te usar agora. Aleluia. Deus quer que você seja a diferença que o mundo tanto clama. Seja diferente, meu querido. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos terminar o nosso culto com oração.